A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre toda a igreja. Convido aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 9, parte 2, dos versículos 16 até o final do capítulo. Estamos dando continuidade ao nosso estudo que começou em abril do livro de Neemias. Particularmente um livro que tem me confrontado muito, me animado muitas vezes e trago ao meu coração muita esperança de quem é o meu Deus, de quem nós servimos. Portanto, vamos acompanhar a leitura, Neemias capítulo 9, dos versículos 16 ao versículo 38. E assim diz a palavra de Deus. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe destes na tua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, que se repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de quem tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante ele os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas, e terra fértil possuíram, casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus, clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia,
Não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo. E tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel, e escrevemos e selaram os nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Ó Pai eterno, acabamos de ler a tua palavra, essa extensão desta oração feita há 2.400 anos atrás. Que essa oração, ó Deus, possa verdadeiramente ser firmada em nossos corações hoje. E saímos daqui com a certeza de quem tu és, de quem nós somos e o quanto precisamos do Senhor. É isso que eu te peço, louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Após uma extensa leitura, temos que reforçar um pouquinho com a água. Amados, como eu disse na oração, esta é uma oração, e se não uma das melhores e mais bonitas orações que nós vamos ver no Velho Testamento. É uma oração que conta a história do povo, e não somente a história do povo, a história de um Deus sempre presente na vida daquele povo que Ele mesmo escolheu. É uma oração maravilhosa, que fala da bondade do Senhor, que fala das misericórdias do Senhor. O contexto a qual nós estamos estudando era no contexto de Neemias, quando o povo estava cativo. Deus chamou um homem lá de Suzã para vir a Jerusalém e reconstruir uma cidade destruída. 52 dias foram suficientes, e por milagre Deus ali operou, e aqueles muros que há mais de 100 anos estavam caídos foram restaurados. Mas não somente os muros. Deus queria muito mais do que uma restauração física. Queria restauração espiritual do seu povo. O seu povo sendo restaurado. E Deus toca no capítulo 8 o coração daqueles homens, para se achegarem a Deus e clamarem: precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. E foram quebrantados, e confessaram o seu pecado. E no capítulo 9, há uma maravilhosa oração que fala a respeito de um Deus sempre presente. E nós estudamos essa metade da oração, e sinceramente uma oração muito grande. Tem que ter paciência para escutar o preletor declarar toda essa oração. Mas agora, nesta noite, nós vamos conhecer um Deus misericordioso, um Deus sempre presente, apesar das nossas falhas. Nós vivemos num mundo hoje, numa sociedade que facilmente se esquece de Deus, que costumeiramente fica preocupado com o dia a dia, ansiosos com as demandas diárias, atribulados, e muitas vezes atribulados com as escassezes, com as dificuldades diárias, com as demandas diárias, sejam elas de todos os níveis, espiritual, financeira. Quantos problemas! E como muitas vezes caímos em desgraça porque esquecemos do nosso Deus. Mas os filhos do Senhor têm um Deus sempre presente, um Deus misericordioso. Nesta parte da oração, nós vamos, nessa perícope, dos versículos 16 até o versículo 38, nós vamos entender que a oração dos levitas vão expressar claramente rebelião dos homens versus
uma misericórdia divina, protetora, consoladora, às vezes disciplinadora, mas restauradora. E nesta oração, nós percebemos o que é um coração contrito, declarando a pequenez do homem, mas ao mesmo tempo a grandiosidade de um Deus a qual nós servimos. Essa oração, apesar de 2.500 anos, é muito atual e deve ser a oração de cada crente que aqui está. Portanto, amados, eu peço aos irmãos concentração nessas palavras. Tenham misericórdia do preletor que aqui está, mas peçam a Deus, enquanto nós estudamos essa passagem, que Deus revele verdadeiramente ao seu coração, que talvez está atribulado nesta noite aqui, que talvez desconhece a respeito de um Deus vivo. Peça a Deus que sonde agora o teu coração e mostre ao mesmo tempo a nossa pequenez, mas quem é o Deus que nós servimos. Eu gostaria de iniciar o estudo dessa noite, falando a respeito dessa misericórdia sempre presente, misericórdia divina sempre presente, mostrando em primeiro plano a ingratidão humana versus a bondade divina. Essa primeira perícope está dos versículos 16 ao 25. E eu sempre vou começar mostrando quem é o homem e quem é o Deus que está por trás deste homem, sempre sustentando a mim e a você. Nós vemos a partir do versículo 16 que o homem, ele é ingrato. Primeiramente porque ele começa a desobedecer a palavra de Deus. Se você perceber no versículo 16, você vai entender que os levitas que estavam declarando nessa oração começam a confessar que o povo se tornou duro para com a palavra de Deus. Os seus ouvidos não estavam mais atentos. Eles agiam com soberba. Enquanto era declarada a palavra de Deus, os seus ouvidos estavam pesados. E os levitas aqui declaram que o povo chegou a tal nível de se apartar, de estar duro diante de Deus, que os profetas às vezes declaravam as maravilhas de Deus, mas o seu coração estava tão soberbo que em seu coração diziam: eu não preciso ouvir isso, isso eu já sei. O coração deles estava duro, era como se soubessem de tudo. Eles não precisavam ouvir e achavam que não precisavam ouvir nada sobre Deus. E por isso que aqui na palavra Deus diz que eles se tornaram nulos em si mesmos. Ou seja, eles preferiam ouvir a própria consciência. Eles preferiam dar ouvidos às outras pessoas do que ouvir a Deus. E assim é o coração humano. Nós somos assim, amados. Nós temos uma tendência para nos tornar nulos em nós mesmos, até mesmo aqueles que conhecem e confessam o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa natureza. E a palavra de Deus hoje quer mostrar qual é a natureza do meu e do seu coração. E amados, no versículo 17, os levitas dizem: olha, eles se esqueceram dos milagres de Deus. E coisa mais triste é quando aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus se esquecem do tanto que Deus fez por nós e continua a fazer por nós. O que é o milagre do Senhor? É o agir soberano e sobrenatural na nossa vida. O fato, amados, de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo é um milagre dele. Ele um dia lhe escolheu e me escolheu, te escolheu para ser dele. Isto é o meu maior milagre. Quantos livramentos! Só que o povo aqui se esqueceu de Deus. O povo se esqueceu dos milagres que eram contados. A libertação do Egito, sobre o Mar Vermelho, as derrotas, na verdade as vitórias sobre aqueles homens ímpios. E para piorar, dos versículos 17 a 18, olha como estava o coração daqueles homens. E pode assim estar o nosso coração. Eles queriam voltar para o Egito. Eles não se contentavam, eles queriam voltar para a escravidão. E amados, isso ocorre sim na nossa vida. É porque o culto ao Senhor se torna vazio. A gente cansa de ser um povo santo. Em outras palavras, dos versículos 17 a 18, o povo se cansou de ser o povo de Deus. Passando para o nosso contexto, isso ocorre várias vezes. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que servir ao Senhor? Mais um domingo?
poxa, não dá mais. Eu não estou com vontade de ir à casa de Deus. Amados, todos nós somos assim. Nós às vezes cansamos de servir a Deus e damos vazão ao nosso coração. E assim o povo estava cansado. Era melhor ficar sozinho, isolado, do que servir a Deus. Servir a Deus dá muito trabalho. Ou seja, o prazer foi se perdendo ao longo do tempo. E amados, isso aconteceu há 2.500 anos atrás. E o coração do homem continua a mesma coisa. Olha como o nosso coração é tão perverso. Se esquece da lei de Deus, se esquece do milagre de Deus na nossa vida. E nós passamos a cansar de servir a Deus. E eles satisfaziam nos seus corações. E eles trocavam Deus por as coisas materiais. Nessa primeira parte que nós lemos aqui, essa declaração é uma realidade dura, sim, mas é a realidade do nosso coração. E olha como é a misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Ele revela como é o nosso coração. Ele revela quando nós estamos desanimados. E a razão por que muitas vezes estamos desanimados é o nosso coração nos enganando. É o nosso coração buscando prazer em outras coisas do que a Deus. O nosso coração nos cega. E é por isso que muitas vezes perdemos o prazer na casa do Senhor. Perdemos o prazer em ler a palavra de Deus. É porque o nosso coração quer se esvaziar das coisas eternas por causa do pecado. Mas onde está Deus nisso? Aonde está Deus presente, que os levitas agora vão falar em meio à nossa ingratidão? Quem é o nosso Deus? Amados, o nosso Deus é bondoso. E Ele é muito bondoso para comigo e com você, apesar da nossa ingratidão. Apesar de cairmos muitas vezes e queremos sair da casa do Senhor, o Senhor continua bondoso. Sabe por quê? Porque a bondade do Senhor não depende da nossa condição como homens. O Senhor é bom e sempre será bom para com os seus filhos, porque Ele é Pai e Ele ama os seus filhos. Se Deus tratasse cada um de nós conforme merecemos ser tratados, meus irmãos, nem o que está aqui, nenhum dos irmãos estaria aqui agora. Olha a bondade do Senhor para com a minha vida e com a sua vida. Ele ainda nos trouxe aqui. Tiago, eu sou filho, tenho 10 anos, eu vim aqui porque meu pai pediu para eu vir aqui. Não, foi o Senhor que lhe trouxe hoje. Foi o Senhor quem trouxe a cada um dos meus irmãos que aqui hoje está. Independente se foi a esposa, se foi o marido, todos nós estamos aqui por causa da bondade do Senhor. Que diz lá em Jeremias que planta todos os dias no nosso coração a fé, que jamais nos faz apartar dele. E aonde Deus se mostra bondoso, mesmo com a rebeldia, nós vemos aqui nesses versículos que Deus não deixou de dar direção ao seu povo. Deus é um Deus que continuamente dá direção ao seu povo. O povo estava andando no deserto. E o que os guiava? A nuvem na parte da manhã e a nuvem de fogo na parte da noite. E o povo muitas vezes no deserto foi rebelde, mas a nuvem estava lá. Dia e a nuvem de fogo à noite. Deus guiando o povo e sendo bondoso apesar do coração deles. Não deixava andar sozinho à mercê dos ataques dos inimigos. Deus, é claro, que disciplinou muitas vezes, porque o povo do Senhor é propriedade exclusiva dele. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus, amados. E a bondade do Senhor, ela vai recair sobre a nossa vida, sim. É só começar a olhar para a sua vida. Você tem saúde? Você tem o que se alimentar? Você se alimentou hoje? Você tem um emprego? Você tem quantos anos de vida? Deus é bondoso para com a sua vida até hoje. Os seus filhos nasceram, cresceram, estão na faculdade, casaram, estão servindo a Deus. É bondade do Senhor. Os seus filhos às vezes se apartaram, a sua família se apartou do Senhor, mas estão vivos ainda e ouvindo da palavra de Deus, são alvos da oração. É bondade de Deus. É bondade de Deus. Deus continua sendo bom. A sua bondade se manifesta através da provisão. Abra comigo, fique comigo na sua Bíblia, no versículo 20. Olha o que eles dizem. E lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste
para a boca o teu maná, e água lhe destes na tua sede. Amados, a provisão do Senhor é no ensino. O Senhor não permite que a sua palavra seja vituperada. Deus constantemente levanta homens, servos do Senhor, para estudarem essa palavra e levarem a palavra com fidelidade. Nos rincões desse mundo, a palavra às vezes pode ser queimada, mas Deus levanta servos. Em meio à imoralidade, Deus levanta servos. E Deus vai continuar a levantar até Ele voltar. Ele vai continuar, isso é bondade de Deus. Amados, e Ele também estende a sua mão sobre tudo aquilo que nós precisamos, como lemos e falamos aqui agora. Ele derramava o maná sobre aquele povo, dava as codornizes. Deus nos tem sustentado. Esta é a bondade de Deus. No versículo 23, vocês perceberem, lembram quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12, que o reverendo leu hoje, pela manhã? Gênesis capítulo 12. Quando ele chamou Abraão, ele disse que multiplicaria a sua descendência. Ele nem era pai, não podia ter filhos. E olha aqui, no versículo 23, apesar da ingratidão humana, Deus multiplicando os filhos, Deus fazendo o povo prosperar. Este é um Deus bondoso, a qual nós servimos. E ela foi demonstrada finalmente, essa bondade, sobre o juízo de Deus sobre aqueles povos. Deus exterminou aqueles povos e deu a eles uma herança que não era merecida. Aqueles povos ímpios cavaram buracos, na verdade poços, plantaram vinhas e foram derrotados, e Deus deu tudo de presente para aquele povo. Essa é a bondade do nosso Deus, amados. Concluindo essa primeira parte, apesar da nossa constante ingratidão, apesar da nossa constante insatisfação com as coisas que estão ao nosso redor, Deus continua e continuará sendo bondoso. E Ele há sim de um dia despertar o nosso coração a fim de vermos. E nesta noite Ele começa a dizer a cada um de vocês: eu sou bondoso para com a sua vida. E eu derramo bênçãos sobre a sua vida sem medida. E eu quero continuar a derramar essas bênçãos. E nós vemos que quando os olhos são abertos para ver essa bondade, nós passamos a louvá-lo com todo o coração. Mas há também, dos versículos 26 a versículo 31, um outro paradoxo. A inconstância humana versus a disciplina restauradora de Deus. Dos versículos 26 ao versículo 31. Começando novamente pelos homens. Como era o povo inconstante? Os levitas aqui declaram: a inconstância humana estava no rejeitar constantemente a Deus. Era um povo de dura cerviz. Somos assim. Filhos que aqui estão, todos nós já fomos, né? Como nós somos duros, né? Como as mães aqui têm um domínio próprio para treinar os seus filhos diariamente. Passam anos atrás de anos falando a respeito de educação, levando os seus filhos a ter uma moderação, mas quantas vezes eles são inconstantes. O maravilhoso é que um dia se acertam. O maravilhoso um dia é ver depois os filhos levando as suas vidas, depois de tanto escutar. Mas é um treinamento, não é verdade? Eu estou esperando um dia chegar nesse treinamento. Tem uns 4, 5, mais ou menos. Mas preparando até hoje. Mas como os homens são inconstantes. Como eles rejeitavam a Deus. Tudo que vinha da palavra de Deus, eles rejeitavam. Deus mandava os profetas, eles rejeitavam. E esse período ao qual os levitas estão falando é a época dos juízes. Deus levantava um homem, servo do Senhor. Eles ouviam a palavra, seguiam por um breve momento, mas depois rejeitavam a palavra de Deus. Os ouvidos doíam. O povo rejeitava a lei de Moisés, rejeitava os profetas, e tal era a rejeição que às vezes matava esses profetas. E assim é o nosso coração até hoje. Muitas vezes Deus levanta homens para falar a respeito do nosso pecado. E falar de pecado dói. E nós muitas vezes rejeitamos a Deus em nosso coração.
e nós queremos que outros venham e falem no nosso coração e afaguem o nosso coração. Sim, nós temos que falar de esperança. Nós temos sim que falar do ânimo que vem do Senhor. Mas nós entendemos que a disposição do coração é jamais ouvir sobre pecado. E era por isso que aqueles homens mataram os profetas. Eu não quero ouvir. Eu não me recordo qual foi a pregação aqui, mas eu não me recordo se foi nessa semana, quando, se não me engano, foi com um pastor, nós falando na reunião de oração que nós temos aqui, falando sobre Acabe. Correto, reverendo? Foi sobre Acabe. Acabe tinha um profeta que falava no seu ouvido, e Acabe detestava esse profeta. Ele falava assim: eu não quero ouvir esse profeta. Tudo que ele fala é mal. Tudo que ele fala é o contrário do que eu quero. E a última vez que ele falou assim: olha, se você for para a guerra, você vai morrer. E ele disse para Josafá: está vendo, Josafá? Está falando mal de novo. É esse profeta, vamos prender ele. É assim o coração do homem. E aconteceu que Acabe, depois de tanto ouvir e rejeitar a palavra, morreu naquele dia. Nós vemos que assim é o nosso coração. Nós rejeitamos a palavra de Deus, nós somos inconstantes. E quando voltamos para Deus é porque alguma coisa está ruim na nossa vida. E aí vem o desespero. Aqui está no versículo 27 e 28. Quando o povo agora se vinha em aflição, quando as coisas estavam mal na sua casa, quando a área financeira era tocada, quando há problemas muito grandes na nossa vida, aí nós corremos para Deus. Amados, essa é a nossa natureza. Nós só corremos para Deus quando queremos que Deus nos abençoe na saúde. Quando queremos que os nossos filhos sejam uma bênção, passem no vestibular. Isso é lícito? Sim, é lícito. Mas quantas vezes nós só buscamos a Deus quando queremos as bênçãos dEle? E amados, essa é a inconstância humana. Parece ser um discurso duro, sim, mas aqui os levitas estão abrindo o seu coração. Eles substituíam, e nós temos essa tendência de substituir o Deus da bênção pelas bênçãos. Mas quem é Deus com essa inconstância humana? Apesar dessa obstinação do homem. Como um bom pai, Deus quer corrigir nosso coração. Como um bom pai que quer ver o seu filho crescendo e sendo maduro, e se tornando um homem maduro, uma mulher madura, Deus não deixa o seu povo andar segundo o seu coração por muito tempo. Isso é graça de Deus. Isso dá vontade da gente parar o culto agora assim e louvar a Deus, porque Deus não nos entrega o nosso coração. E a pior coisa que pode nos acontecer é se Deus nunca nos disciplinar. É a pior coisa. Portanto, amado, se algo está pesando, se você entende que Deus está moendo o seu coração, entenda que isso é graça de Deus para te transformar. Esse é o nosso Pai, e Ele é o melhor Pai que existe. E Ele, quando disciplina, amados, Ele quer nos dar uma mensagem. Ele não tolera o pecado. Ele não tolera o pecado. O pecado, Ele abomina. Deus é um Deus santo. E não adianta, amados, se nós estamos pecando contra Deus, um dia Ele vai revelar esse pecado. O pecado nós não podemos esconder de Deus. E aqueles que são filhos, Deus tem prazer em revelar os seus pecados, seja pela mansidão, como pela mansidão, Tiago? Pelas palavras diárias, nos estudos, nos sermões, no dia a dia. Nos dá a oportunidade, muitas vezes, de falar: meu filho, muda a sua postura. Olha o que o pastor está dizendo, olha o que sua mãe está dizendo, olha o que o seu pai está dizendo. Não ande por esse caminho. E várias vezes. Ou então, Deus te laça lá longe. Eu estava vendo só para aclarar um pouquinho, eu estava vendo uma vez nesse YouTube umas brincadeiras que aparecem às vezes nesse YouTube. Eu lembro de uma vez de ver um vídeo que tem um menino que está aprontando em casa, de repente ele quebra a louça. Aí a mãe grita lá de longe: ah, moleque! E de repente ele sai correndo. E ele sai correndo. E fizeram um vídeo muito engraçado. O menino sai correndo, pula o prédio, sai correndo, vai pela avenida, vira a esquina, aí depois aparece a mãe e joga o balde. Aí ele sai correndo, passa pelo campinho, pula o muro, de repente ele está escondido embaixo de uma pedra e pum, o balde cai na cabeça dele. É assim, nós não podemos esconder de Deus.
E Deus vem e nos traz de volta. Essa é a disciplina de Deus. O pecado precisa ser tratado. E Deus ama os seus filhos, e como Pai Ele vai nos corrigir. Deus não quer filhos rebeldes, Deus quer amigo. Deus quer filhos obedientes. E quanto antes nós entendemos que nós temos um Deus que disciplina para nos transformar à imagem do seu Filho, mais cedo nós podemos usufruir deste Deus. E eu vou falar uma coisa, nós não sabemos quanto tempo nós podemos usufruir de Deus. Quem pode me contar agora o quanto viverá? Ninguém. Portanto, ouça essa mensagem que Deus está dizendo ao seu coração hoje. Se volte a Ele. Deus pode sim, se Deus lhe der vidas e anos de vidas, e anos à frente, para servir e usufruir das bênçãos do Senhor, entenda que a disciplina do Senhor é para nos tratar. E como Pai, Ele vai corrigir porque nos ama. Aqui nós vemos que os levitas entenderam a mão do Senhor. E é engraçado, eu entendo porque que eu merecia tantas vezes levar algumas surras. Tantas vezes. Olha, gente, eu vou falar sinceramente, como um filho no passado. Ai, como eu detestava apanhar. Era horrível. Era horrível quando meu pai olhava às vezes do púlpito. E eu ficava correndo, e os diáconos tentando me pegar lá atrás. E meu pai parava o culto e olhava no meu olho. E eu falava, já era. Hoje à noite tem. Mas hoje eu louvo a Deus pelo meu pai. Eu louvo a Deus por cada vez que Ele me disciplinou. Pelas horas sentado, muitas vezes, tendo às vezes que decorar versículos da Bíblia, tendo que ouvir meu pai falar por mais de 1 hora. Se vocês acham que eu falo bastante, imagina quando eu era corrigido. Eu acho que eu aprendi ali a falar bastante. Mas eu louvo a Deus pelo meu pai, porque isso foi vida para mim. E eu sei o quanto Ele me amava e minha mãe também, para me disciplinar. Porque eu sei que era Deus usando eles. E eu consigo entender, olhando para esses levitas que falavam, Senhor, nós merecemos, porque o Senhor enviou os assírios e os babilônicos, e eles nos tiraram dessa terra para nos disciplinar. E ali nós vimos o quanto nós estávamos distantes do Senhor. Eram os bisavós desses homens, ou tataravós desses homens. Eles entenderam. E havia um Deus que queria sim tratar, consertar, renovar e restaurar para melhor. E quando Deus começa a disciplinar, é aí que vem a restauração e o arrependimento. Não é gostoso, filhos, quando... Não é gostoso, não. Quando o pai disciplina, e depois ele senta e te abraça, e às vezes chora com você. Você entende que Deus tem amor ali, e aí você chora, mas chora com arrependimento. E sabe que Deus te tratou. Isso é a melhor coisa que Deus pode fazer conosco. Ele quer nos colocar numa condição melhor do que aqui estávamos. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus misericordioso. É um Deus bondoso que até na sua disciplina mostra o seu caráter bom na nossa vida. Para finalizar, dos versículos 32 a 37. Agora nós vemos o homem clamando a Deus e a justiça sempre presente do Senhor. Começando pelo homem. Os homens, após a rebeldia e a disciplina, reconheceram Deus como sendo fiel e misericordioso. É claro que a situação deles, ali, quando voltaram, eles se esqueceram momentaneamente do Senhor. Diz, como nós vamos ver no livro de Esdras, no início de Neemias, eles voltaram, mas choraram quando construíram aquele primeiro templo e não viram a glória do anterior. Eles voltaram seus olhos para suas casas. E aí, em meio à desolação, Deus levanta um homem, Neemias. E aí o seu coração é restaurado novamente. E esse povo se volta ao Senhor. Amados, clamar aqui é reconhecer. Como nós precisamos reconhecer? Tal como aqui reconheci meu pai, sim, o Senhor me disciplinou e eu precisava, louvado seja o Senhor por isso. Mas reconhecer o pecado é o primeiro ato desse povo. Ele reconhece que a sua condição agora de escravo, no versículo 37 eles dizem isso, escravos,
Servos aqui é escravos. Eles estavam como escravos. E era fruto da sua desobediência. Eles sabiam que estavam colhendo os frutos da desobediência. Eles reconheceram que o pecado produz escravidão. E, consequentemente, a escravidão nos torna fracos, nos torna aflitos, desesperados para seguir adiante. E essa é a nossa condição muitas vezes. Não estou dizendo, amados, que se você está em aflição, se você está sem esperança, significa que você está em pecado. Mas uma coisa eu afirmo, e eu posso usar a palavra sim para afirmar isso, que muitas das vezes as nossas aflições, a nossa falta de ânimo é sim, algumas vezes, porque às vezes pecamos lá atrás e não queremos confessar que erramos. E aí o nosso coração nos torna enganoso. Não todas as vezes, mas o nosso Deus mostra e aclara quando nós confessamos que precisamos dele. Eles reconheceram então que Deus foi justo em discipliná-los, e eles mereciam essa disciplina. Eles reconheceram que todos haviam pecado, amados, e essa é uma frase que eu quero deixar bem claro aqui. Quando há o reconhecimento, eu não olho para as pessoas que estão ao meu redor, não. Eu não olho para a minha igreja. Eu não olho para os meus líderes. Eu olho primeiro para o meu coração. Eu, Tiago, preciso do Senhor. Eu preciso ter uma vida com o Senhor. Não é a minha igreja, não é a minha família, não é a minha condição de trabalho, não é a condição do meu país que me deixa assim. Sou eu, Senhor. Sou eu que perdi a esperança no Senhor. Sou eu que preciso voltar para o Senhor. E aqui eles começam a nominar, nós precisamos como povo, como liderança. Mas é muito interessante que o confessar ao Senhor, o arrependimento, quando ele começa individualmente, ele se espalha. Isso é o avivamento. Nós podemos colocar isso como um grande avivamento. Deus vai produzindo em cada coração um arrependimento. E aí o povo todo se volta ao Senhor. E o povo todo fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Então aqui eles colocam um clamor diante do Senhor. O verdadeiro arrependimento baseia-se na palavra de Deus. Aqui eles usam a palavra de Deus e usam o quem é Deus. Na verdade, declaram quem é Deus. E o seu coração está voltado para Deus e mostrando como era o seu coração corrupto. Este é o verdadeiro arrependimento, só que nós percebemos claramente enquanto lemos que o seu coração não está sem esperança, porque dos versículos 32 a 37, nós vemos que eles várias vezes se voltam ao Senhor. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, não nos deixe assim. O que significa isso, amados? É um clamor que tem um rumo certo e tem uma esperança certa. Se volta ao único que pode mudar a sua situação. É isso que o arrependimento faz. Ele volta os nossos olhos não para as nossas forças, não para o que nós podemos produzir, mas para o que Deus pode fazer. Finalmente, amados, nós vemos quem é Deus. Versículo 33. Tu és justo. Tu és justo. Tu és misericordioso. Nós podemos nos calar aqui, tal como Jonas, quando viu ali quem era Deus e como era o seu coração, a pergunta não foi respondida. Quando Jó viu quem era o seu Deus, ele reconhece a presença do seu Deus e ele se cala. Quando nós conhecemos e entendemos quem é o nosso Deus, nos envergonhamos, mas ao mesmo tempo nos calamos, porque Deus continua sendo justo e vai continuar sendo justo em toda a sua operação diante dos homens. Deus vai continuar sendo justo na nossa vida. E no momento certo, Ele há de mostrar a cada coração que aqui está quem Ele é. E Ele há de mostrar a sua bondade, a sua misericórdia. E nós vamos sim declarar, Senhor, é justo. E se não aqui agora, um dia eu declaro aqui agora, que estaremos todos diante desse Deus. Todos que nasceram e viveram sobre essa terra vão declarar ao Senhor, Tu és justo e sempre continuará sendo justo. Isso é glorificar a Deus. No versículo 38, para concluir, qual que é a resposta do povo? Frente a essa justiça, é um compromisso firmado.
Amados, o seu coração estava cheio de Deus. Eles entenderam que Deus era justo e misericordioso. Então, qual é a disposição do coração desse povo? No versículo 38. Vamos ler ali, versículo 38. 9:38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Nesse momento, o povo fez um compromisso com Deus. A resposta ao ver um Deus misericordioso é que eles começaram a restabelecer a ordem. Começaram a voltar ao princípio. Eu lembro muito quando estava lá em Borba, quando um casal aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estavam amigados. Viviam há 10 anos juntos. Já tinham vários filhos. Eu lembro muito do reverendo William chegando na casa dele, com muito amor, e falando: preciso agora vocês começarem de novo. E começarem com um compromisso diante de Deus. Se casarem e começarem uma aliança agora correta. Então, eles tomaram um compromisso e restabeleceram a ordem, firmando um compromisso. E o que os movia? Era a justiça de Deus. A justiça de Deus os movia. E eu quero finalizar fazendo uma pergunta retórica aos irmãos. Como eles conseguiram manter esse compromisso? Você pode falar para mim: Tiago, mas eles, no capítulo 13, já começaram a errar tudo de novo. O que valia o compromisso deles? O que vale o nosso compromisso com Deus se estabelecemos agora: Senhor, faça um compromisso comigo. Senhor, eu quero estabelecer um compromisso contigo, de não mais ser assim como sou, de não mais temer ao Senhor, de não mais andar como errante pela terra, sendo omisso na tua casa, me esquecendo da bondade do Senhor. Como então nós podemos estabelecer um compromisso? E como eles puderam estabelecer um compromisso? Aonde estava firmado esse compromisso? Eles falharam, Tiago? Sim, falharam. Sim, eles falharam com o seu compromisso. Aquela geração ali falhou. A nossa geração também vai falhar. Mas então por que eu tenho que estabelecer um compromisso, amados? Eu finalizo dizendo que esse compromisso está firmado em Cristo. Deus continuou sendo misericordioso com aquele povo e continua sendo misericordioso com a nossa vida, pelo que Cristo fez na cruz. É por isso que eu posso andar em esperança de vida em todos os ambientes onde estiver, a começar do meu casamento. Eu posso ter certeza que, apesar das minhas falhas, o compromisso foi firmado com o meu Deus vivo, e Ele há de estabelecer esse compromisso. O compromisso na igreja é o meu Deus que há de me renovar dia a dia e restabelecer o compromisso pelo que Cristo fez na cruz. E, amados, Ele há sim de nos dar uma aliança perpétua nos céus, aonde jamais nós pecaremos. É por isso que esses homens firmaram um compromisso, porque seus olhos foram abertos para a esperança que haveria de vir, que era Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos declarar hoje, nessa noite, que o meu compromisso pode ser firmado sim com o Senhor, porque Cristo um dia deu a sua vida por nós, para nós termos vida nele. E é por isso que nós o servimos. Este é o nosso Deus, misericordioso. As suas misericórdias duram para sempre. Vamos orar. Ó Deus amado, louvamos ao Senhor, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Queremos pedir perdão pela nossa condição. E o Senhor bem conhece como está o nosso coração inconstante, ingrato, muitas vezes. Mas a tua palavra diz que o Senhor ouve o clamor dos teus filhos. Pai, vê se há em nós algum caminho mau. Sonda o nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, em primeiro lugar, aquilo que nós devemos confessar diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, traga à nossa memória quem Tu és, ó Pai, na nossa vida. O tanto que o Senhor dispensou sobre a nossa vida, o tanto de misericórdias, de bondade, continua a dispensar sobre a nossa vida. Fortalece, ó Pai, o nosso coração. Aumente a nossa fé, ó Deus. Aumente a nossa disposição para Te servirmos com alegria. E nos ajude a firmar um compromisso, ó Deus, contigo. Mas lembrando, ó Deus, que o Senhor da igreja, o nosso Senhor,
é quem está conosco, estará até o fim dos tempos. Nós servimos a Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor. Esta igreja é do Senhor. Portanto, nos alegramos, ó Pai, porque a nossa esperança está firmada em Cristo. Ó Deus, se há algum irmão e alguma irmã que aqui está passando, ó Deus, por esses momentos de angústia e de aflição, que possa derramar o seu coração diante do Senhor agora. E confiar na tua boa mão, na tua mão misericordiosa. Se algum irmão, alguma irmã perdeu a alegria em te servir, ó Deus, restaure agora, nessa noite, o seu coração, para a glória do teu nome, ó Deus. Restaura o coração da sexta igreja, restaura a disposição, ó Deus, para te servirmos com ardor, firmados nesse compromisso, firmados na tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor separou esta geração aqui agora, para te servir e ser usada pelo Senhor. Nós, ó Pai, já ouvimos muito as histórias do passado, de homens que foram usados, ó Deus, em meio a grandes tribulações, e ali se levantaram, levantando a bandeira de Cristo, levantando a bandeira da tua palavra, ó Deus, e ministrando. E o Senhor foi com eles, e um avivamento foi produzido, ó Deus. Mas esses homens já se passaram, estão com o Senhor. E a nossa geração hoje, ó Pai, é chamada para agir assim, confiado num Deus vivo, num Deus sempre presente. Louvamos ao Senhor, porque nesta casa há salvação. Neste lugar há servos teus, comprados com sangue, um sangue precioso. Nos ajude a valorizar, ó Pai, isto. Nos ajude a amar ao Senhor. Louvado ao Senhor seja, porque aqui há salvação. E eu tenho certeza no meu coração de que o Senhor está operando em todos os corações que aqui estão, para o louvor e para a honra da tua glória, para o louvor do seu nome e para a tua glória. É isso que eu te peço, louvo e agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, o nosso Pai, e as ternas consolações, a comunhão, o poder, o ensino e a alegria que somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar, esteja sobre vós, sobre as vossas casas, sobre a igreja do Senhor, desde agora, eternamente. Amém.